O que é que vocês entendem que é essa igreja? O que é que as pessoas querem dessa igreja? E principalmente, o que é que os próprios católicos querem dessa igreja? Porque a gente está falando da igreja católica. O que é que pode se esperar e o que é que dá para entender que se quer no pós-Francisco? Tem uma dimensão interna da igreja, né? E acho que tem também uma dimensão externa. Então, se a gente olhar o cenário global hoje, é um cenário, como o Papa Francisco dizia, né? Uma terceira guerra mundial em pedaços, né? A gente tem guerras pipocando no mundo inteiro, muitos conflitos, e mais ou menos os atores que estão por trás são os mesmos. Então, a realidade ela se impõe um pouco, né? Não adianta você ficar só ali no mundinho da igreja sem olhar para fora, o que está acontecendo no mundo, né? Esses governos autoritários que, né, também ganham força no mundo. O Papa que entrar, ele precisa ter uma capacidade de articulação, de diálogo, embora não seja a função principal do Papa. Se ele quer que a igreja esteja presente e tenha um papel nas realidades locais, ele precisa saber lidar com isso. Então, esse é um fator importante. E acho que do ponto de vista interno, tem essa expectativa de uma igreja mais participativa, mais acolhedora. Eu acho que isso permanece. Embora haja alguma resistência em alguns ambientes sobre questões específicas, né, as questões polêmicas, como a gente costuma dizer, eu acho que, no geral, as pessoas querem ser ouvidas, elas querem participar das decisões. Os jovens, uma vez o Papa Francisco viajou para o Panamá e perguntaram para ele o que é que mais afasta os jovens da igreja. E ele disse, é a falta de testemunho dos cristãos. Quer dizer, quando o cristão prega uma coisa e vive uma outra coisa. Então, a gente está aqui pregando uma moral muito rígida, muito, né, dura, mas por trás dos panos a gente está fazendo o contrário daquilo que a gente está pregando. Então, isso afasta as pessoas da igreja. O Papa dizia isso. E acho que é verdade. Então, as pessoas querem, sim, ter voz, participar, ser ouvidas, né, ser parte do processo. E acho que não haverá um retrocesso nisso. Acho que agora a gente só pode caminhar para frente nesse aspecto específico. O senhor acha também que não tem essa chance, esse risco de retrocesso? Porque muito que a gente ouviu alguns analistas, não necessariamente analistas que entendem tanto de religião, mas que entendem aí do jogo político mundial, de que neste momento em que há uma onda conservadora, isso também atingiria a igreja. O senhor acha que faz sentido? Eu acho que não faz sentido por causa... nós estamos trabalhando com uma instituição com uma lógica interna. Na lógica interna da instituição, o processo que foi começado tem que ser terminado. É como se fosse um carro que está na estrada indo para o norte a alta velocidade. Não dá para alguém dizer agora, não, nós temos que ir para o sul e dar um cavalo de pau e tentar voltar para o sul. O que você vai conseguir é fazer o carro capotar. E todas as pessoas que são autoridade dentro da igreja percebem esse risco do carro capotar numa mudança muito brusca. Vai ter que haver, com certeza, ajustes no caminho. Porque Francisco não era Francisco não era um papa que queria resolver as coisas, acertar as coisas, deixar tudo bonitinho, certinho. Ele tinha muito claro que ele queria começar um processo e que esse processo iria, aos poucos, criando as próprias soluções e que outros dariam solução para coisas que ele não seria capaz de solucionar. Então, é um processo muito falho, muito cheio de problemas. Por exemplo, professor? Por exemplo, a questão que a gente até conversou aqui antes, os casados em segunda união. Não tem, nesse momento, uma resposta para o problema que seja tão clara quanto era antes da situação ser problematizada. O que Francisco fez de importante foi problematizar a situação e abrir espaço para que fossem pensadas soluções mais adequadas para os tempos atuais. Enquanto você fica
no debate entre tá certo ou tá errado, tem que ficar do jeito que era ou tem que mudar, você não consegue mudar, porque a mudança implica que dizer, alguma coisa vai mudar, vamos ver o quê. E aí você não consegue até aqui. De fato, a igreja não conseguiu discutir o que eles vão mudar. A gente está discutindo se vai ou se não vai mudar. Esse tipo de coisa é que tem que ser ajustado. Mas esse não é um caso específico que se poderia regredir? Já que não foi, só veio uma mensagem de que deveria se repensar, aí se entra um novo Papa que tem um pensamento diferente com relação a isso. Ah, bom, já não foi nem definido nada, dá para voltar atrás, não vai ser um cavalo de pau. O problema é que isso não vai ser um cavalo de pau, mas você não consegue mexer nisso sem mexer no conjunto. Qual conjunto? O conjunto o modo como a igreja se vê e vê o mundo. Uma coisa importante quando a gente pensa na Igreja Católica é a gente entender que a Igreja é uma instituição altamente simbólica. A Igreja trabalha com... Todas as religiões trabalham com símbolos que representam alguma coisa a mais do que elas são. Tudo na Igreja é mais do que é. Entende? Um casamento não é apenas uma união entre homem e mulher, mas é um modelo da relação entre Deus e o homem no mundo. Se você mexe no casamento, você está mexendo na relação, na imagem que você tem da relação entre Deus e o homem. Então, tudo que você mexe, quando você mexe aqui, você está criando uma reação em cadeia que pega uma série de coisas. Então, tudo tem que ser mexido de certa forma junto. E que é o que torna, muitas vezes, difícil a mexida, porque você mexeu nisso, mas não mexeu naquilo. Mas eu podia só voltar uma coisa, porque eu acho que tem um negócio que eu gostaria de pontuar. Porque nessa pergunta, o que esperar da igreja? Eu queria só voltar, se vocês me permitem. Por favor. Que é o seguinte, o grande problema hoje, me parece, do ponto de vista pastoral e doutrinal, é que o mundo espera duas coisas muito diferentes da igreja. E a igreja tem que atender as duas coisas. Isso que é o problema. De um lado, existe uma demanda por acolhimento, por amor. O Papa Francisco usaria o termo misericórdia, mas não a misericórdia no sentido que a gente dá normalmente negativo, de uma coisa até superior, eu tenho misericórdia de você, mas a misericórdia é como aquele amor radical que se doa totalmente, que perdoa tudo, etc. Essa necessidade é muito clara. Isso leva à acolhida, etc. Mas existe também uma necessidade muito grande de segurança, de firmeza, de regras claras, porque nós vivemos a famosa história da sociedade líquida, que quem é mais velho lembra que isso pareceria para nós há 50 anos atrás uma sociedade líquida. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Uma sociedade líquida, sem regras claras. Vocês lembram a famosa música do Raul Seixas? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, então posso ser qualquer coisa a qualquer momento. Hoje, as pessoas têm muito medo dessa fluidez, dessa inconsistência. E aí elas procuram regras claras. Como conciliar regras claras, uma proteção diante das inseguranças do mundo e, ao mesmo tempo, essa abertura que... Como é que eu faço para o meu filho ser totalmente livre diante do mundo e totalmente protegido? Esse é o grande drama da igreja hoje, na minha opinião.